Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O universo todo é governado por leis naturais, sábias e imutáveis, que simbolizam a vontade magnânima do Criador. Tudo no nosso mundo é harmonia, revelando o desvelo e a sabedoria divina nos mínimos detalhes, nas pequenas e nas grandes coisas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 8, revela que uma dessas leis divinas é a lei do progresso, a qual a Terra e tudo o que nela existe estão sujeitos. Isto significa que o nosso mundo deve progredir fisicamente, pela transformação e aperfeiçoamento dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos que o habitam. O progresso humano se verifica com o desenvolvimento intelectual e moral, ou seja, o crescimento em sabedoria e amor, como revela Emmanuel em seu livro O Consolador, questão 204. A evolução se processa de duas maneiras distintas, uma lenta e imperceptível e outra brusca e rápida. Em qualquer caso, o avanço somente se verifica quando o estágio anterior tenha sido completamente assimilado pela população. As fases evolutivas da Terra fazem parte do planejamento efetuado por Jesus e seus colaboradores divinos, que visam a conquista da maioridade espiritual pela humanidade terrestre. A partir do Renascimento, a humanidade efetuou grandes avanços intelectuais nos campos das ciências, das artes, das indústrias, das comunicações e outros. Todo esse avanço trouxe grandes facilidades para a vida e para o bem-estar material. Facilitou sobremaneira os trabalhos do homem em todos os setores de atividade. Proporcionaram um imenso bem-estar material. Esse avanço é o desenvolvimento da inteligência, a sabedoria. Contudo, o progresso moral não acompanhou a evolução intelectual. Existe ainda um grande caminho a ser percorrido nesse sentido, um imenso progresso moral a ser conquistado. Os homens devem desenvolver o amor, ou seja, fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade e os auxílios mútuos, que lhes proporcionarão o bem-estar moral. Esse é o período no qual a população terrena deverá efetuar a conquista definitiva do crescimento moral. Um momento previsto no planejamento de Jesus, um movimento global visando o progresso da moralidade do homem. E é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Segundo Allan Kardec, em seu livro A Gênese, capítulo 18, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não estiver apoiada em uma base inquebrantável. Essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, se lançam pedras, porque ao se anatematizarem, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todo homem pode aceitar: Deus, alma, o porvir, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. E acrescenta que será o progresso moral que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros.
Os sinais dos novos tempos são visíveis e inequívocos e se revelam pelo aumento do número de instituições beneficentes e protetoras, sem fins lucrativos, que se fundam no mundo todo, pelo enfraquecimento do racismo e pela aceitação geral dos conceitos e ideias espiritualistas. A população da Terra, composta de espíritos encarnados e desencarnados, passa dos 20 bilhões de criaturas. E seria impossível que todos, a partir de um instante determinado, passassem a ser moralmente elevados. A renovação moral que se anuncia somente será possível com, primeiro, a manutenção dos espíritos já moralmente evoluídos. Segundo, com a reencarnação de novos espíritos também já melhorados. Terceiro, com a regeneração daqueles ainda imperfeitos devido à má influência do estado atual da sociedade, mas que apresentem forte disposição à assimilação das ideias regeneradoras. E por último, pelo exílio dos maus espíritos. A reencarnação será o filtro regenerador da sociedade, permitindo apenas o renascimento de espíritos com condições de viver e se comportar adequadamente na nova sociedade. Os espíritos endurecidos e recalcitrantes irão expiar suas faltas em mundos inferiores ou no seio das raças inferiores da Terra, até que se reconciliem com a lei e adquiram a moralidade necessária para voltar ao convívio da sociedade renovada. Dessa maneira, o nosso mundo será habitado por uma nova humanidade, composta por almas moralmente elevadas, dotadas de valores e qualidades renovadas, capazes de conviver em paz e harmonia com seus semelhantes, vivendo no dia a dia os ensinamentos evangélicos de Jesus Cristo, o que proporcionará a todos o bem-estar moral tão desejado. A nossa permanência neste mundo novo, ou o nosso exílio para outras regiões ou planetas inferiores, depende apenas de nós mesmos. Depende de nossa transformação moral para melhor, por meio da reforma íntima. Temos que ampliar nossos conhecimentos, eliminar nossas inferioridades, mudar os valores e as diretrizes que guiam o nosso comportamento. Em resumo, temos que conhecer o Evangelho de Jesus e torná-lo o guia de nossas vidas. Assim teremos o novo mundo e os novos tempos. Que Jesus esteja sempre conosco, iluminando nossos caminhos nessa jornada renovadora. Muita paz a todos e até a próxima vez.